Você conhece o fato de que a esfinge é, na realidade, a representação dos faraós do Egito? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? A esfinge de Gizé. As esfinges eram figuras mitológicas comuns a várias culturas na antiguidade. Na visão de povos da Anatólia, ou mesmo os gregos, as esfinges eram criaturas ligadas à má sorte, ligadas à destruição. Entretanto, os egípcios, com sua forma muito particular de construção cultural, compreendiam as esfinges como guardiãs e construíram a iconografia das esfinges, com rostos de seus próprios faraós, simbolizava uma demonstração de poder, normalmente esculpida na forma de androsfinge, estátuas com corpo de leão e cabeça de ser humano. Embora os egípcios tenham esculpido diversas esfinges menores, não há dúvidas de que o grande expoente dessa simbologia seja a grande esfinge no Planalto de Gizé, que possivelmente foi esculpida durante o período de reinado dos faraós da Quarta Dinastia, que durou entre 2723 a 2563 antes da Era Comum. A estátua está localizada na margem oeste do rio Nilo, com um gigantesco corpo de leão e uma cabeça humana, que geralmente é atribuída à representação do rosto do faraó Kefre, que teria reinado sobre o Egito entre os anos de 2558 a 2532 antes da Era Comum. A grande esfinge de Gizé ainda é o maior monolito esculpido do mundo, com seus incríveis 73,5 metros de comprimento, 19,3 metros de largura e 20,22 metros de altura em seu ponto mais alto. Outro detalhe que torna a esfinge única é o fato de que a mais antiga escultura monumental do mundo, com suas origens remontando ao século 26 antes da Era Comum. Não sabemos a motivação dos egípcios para construir este colosso. Não sabemos as técnicas utilizadas, assim como desconhecemos a quantidade de pessoas que trabalharam na obra por uma questão muito simples. Os egípcios não faziam este tipo de registro no período. Como um exemplo simples, podemos deduzir que os egípcios conheciam a trigonometria e a aplicaram na construção das pirâmides. Um dos conceitos mais básicos deste conhecimento é o Teorema de Pitágoras, que os gregos registraram 2 milênios após a construção das primeiras pirâmides, indicando que os egípcios dominavam a técnica, entretanto, os mesmos egípcios não registraram os cálculos. Os egípcios, embora tenham empreendido esforços gigantescos para a construção da esfinge no período do Reino Antigo, não fazem sequer uma menção escrita a ela em nenhum texto contemporâneo. Na parte dianteira da esfinge, entre as patas, existe uma inscrição chamada Estela dos Sonhos, ou Estela da Esfinge, que possivelmente foi gravada durante o período do Reino Novo, durante o reinado do faraó Tutemés IV, da 18ª dinastia, portanto, entre os séculos XV ou XIV antes da Era Comum. Na inscrição retangular, há uma representação de Tutemés IV em ambos os lados, fazendo oferendas à grande esfinge, e no centro um texto de cunho religioso dedicado aos deuses Ra e Atum. Como é comum na antiguidade, é um texto tardio que se distancia mais de 1000 anos da construção da esfinge. Não pode ser considerado um relato sobre a motivação de seus construtores. A nomenclatura como esfinge foi atribuída ainda na antiguidade com a chegada dos gregos e macedônios comandados por Alexandre o Grande no final do século IV antes da Era Comum. Quando os invasores viram o monumento, recorreram à sua própria mitologia, embora haja uma diferença estética gritante, que é o fato de a esfinge grega não possuir asas. Ainda na antiguidade, a esfinge gerou o fascínio dos povos que chegaram ao Egito, primeiro nos gregos e posteriormente os romanos. Há relatos do governador romano da província do Egito, Tibérios Cláudios Balbílos Modestus, por volta do ano 55 da Era Comum, sobre visitas turísticas à grande esfinge de Gizé.
assim como há um texto cuja autoria é atribuída a Plínio o Velho por volta de 60 da Era Comum, onde a esfinge é descrita em detalhes. Entretanto, por volta do ano 200 da Era Comum, as obras de manutenção da esfinge foram abandonadas e o monumento foi gradativamente coberto pelas areias do deserto. Os europeus se interessaram novamente pela esfinge no século XVI da Era Comum, após as viagens de um aventureiro chamado Johannes Helfferich ao Egito no ano de 1579 da Era Comum. Apesar de alguns registros mencionarem esta expedição, há poucas informações sobre o objetivo ou mesmo sobre o líder da expedição. O registro referente a expedições modernas mais antigos que eu encontrei foi produzido no ano de 1615 da Era Comum pelo tradutor inglês George Sandys, que esteve no Egito, entre muitos outros lugares, e fez anotações em seus diários. Entretanto, em seus tempos, apenas a cabeça da esfinge estava visível. Embora a partir deste momento a esfinge fascine os europeus, é importante ressaltar que, no livro As Viagens e Observações, escrita pelo aristocrata francês François de La Boulaye-Legous, há uma ilustração da esfinge como uma gigantesca cabeça de mulher ao lado da grande pirâmide de Gizé. A partir do ano de 1817 foram realizadas escavações supervisionadas pelo egiptólogo Giovanni Battista Caviglia, quando, em tempos modernos, a esfinge pôde ser contemplada em toda a sua magnitude. O grande enigma da esfinge de Gizé está, na realidade, ligado à percepção que temos da própria esfinge. Embora os gregos a tenham ligado à sua própria mitologia, isso é um equívoco gigantesco. Os egípcios antigos, nos princípios de sua história, na época tinita, portanto, no final do quarto milênio antes da Era Comum, representavam seus reis como leões e tinham na figura do faraó a representação viva do deus Sol, que em muitos casos era a divindade principal em seu panteão. Portanto, a representação de um líder com corpo de leão e cabeça de homem, na realidade é um símbolo para o povo egípcio de um líder forte e divino. Os registros mais completos que eu encontrei foram a já citada As Viagens e Observações do aristocrata francês François de La Boulaye-Legous e também o livro da esfinge do professor norte-americano Willis Scott Hedger. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comente embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial esta representação que os próprios egípcios faziam de seus líderes. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e uma playlist completa com vídeos sobre o Egito Antigo. Muito obrigado a todos, até a próxima.